Olá, vamos então à gravação de mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Hoje estaremos lendo o capítulo de número 23. Estamos nesse projeto porque nós entendemos a importância de nós lermos a palavra de Deus. Porque, primeiramente, ela vai nos fornecer orientação espiritual e vai proporcionar sabedoria a todo aquele que meditar nessa palavra. Segundo ponto, que é importante, a leitura da palavra de Deus nos traz força espiritual para fortalecer a nossa fé, transformando a nossa vida e nos fazendo superar todas as adversidades. E terceiro ponto, da importância da leitura da palavra de Deus. Esta leitura nos leva a conhecer a vontade de Deus e podermos nos relacionar com Ele. E para encerrar, ela traz consolo e esperança para todos aqueles que amam a leitura desta palavra. Ainda ouso dizer que aqueles que não gostam ou que não leem a palavra de Deus acabam se tornando menos seguidores de Cristo, menos aptos de viver uma vida cristã abençoada. Então, eis aí o motivo, porque nós demos início a esse grande projeto de leitura da palavra de Deus, a qual nós colocamos o nome desse projeto de Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da palavra de Deus. Então, tendo explicado o porquê da importância da leitura da palavra de Deus, eu quero já deixar para você aqui ao meu lado um QR Code para você estar baixando o livro de apoio, onde você vai estar anotando tudo aquilo que Deus ele vai nos revelando, tudo aquilo que você vai recebendo de orientação da parte do Espírito Santo, para estar anotando na folha hoje do capítulo 23, que nós estaremos iniciando agora, onde contém um só assunto, mas mesmo assim é um assunto grande, complexo, que você deve anotar aí nesta folha. E após os 28 capítulos, que você venha encadernar esse material que você tem em mãos, para que você venha ter sempre à disposição esse material para estudo. Todo momento que você sentir a necessidade de relembrar algo, você vai ter esse material à disposição nas suas mãos. Então está aqui o QR Code, aqui o modelo, que você venha baixar e colocar tudo aquilo que a partir de agora o Espírito Santo ele vai mostrar a você. Também peço agora que você está acompanhando essa leitura e ela tem ajudado você, ela tem trazido um conhecimento novo para você, que você venha divulgar. Divulgue esse projeto, mandando aos seus contatos o link de cada aula que nós estamos dando, para que outras pessoas também venham ter a oportunidade de estar lendo a palavra de Deus. Então, seja um evangelista digital, transmita aos seus contatos o link desse nosso projeto, desse nosso grande projeto de leitura da palavra do Pai. Como foi dito, o capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele possui um único assunto. E o assunto é: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Ele vai do versículo de número 1 até o versículo de número 39. Nós vamos agora, então, à leitura do capítulo 23. E agora já pegue caneta, papel, vai anotando tudo aquilo que a partir de agora o Espírito Santo ele vai revelar a cada um de nós. Vamos então à leitura desse novo capítulo. Então, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês,
e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas, se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas, se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, testemunham contra vocês mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, e a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês.
Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. O capítulo 23, ele fala principalmente sobre o que não devemos fazer para sermos discípulos de Jesus. Jesus, ele faz duas grandes advertências. Primeiramente, ele fala sobre a hipocrisia, onde os mestres, os fariseus, eles ensinavam, mas não praticavam aquilo que era ensinado. Ou seja, eles mandavam praticar, mas não se esforçavam para praticar aquilo que era ensinado. Segundo, Jesus vai advertir contra o orgulho e a busca pela honra, afirmando que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Duas grandes advertências que praticamente resumem todo o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. A mensagem desse capítulo, ele fala sobre a humildade e o serviço são a chave para a grandeza aos olhos do nosso Deus. E que a glória deve ser dada somente a Deus e nunca aos homens. Esses dois grandes ensinamentos estão no capítulo 23 e que nós possamos agora entender um pouco mais sobre este grande ensino de Jesus, que nós venhamos verdadeiramente buscarmos a humildade e o serviço e sempre reconhecermos a glória que é única e devida ao nosso Deus. De acordo com o texto que nós lemos, nós vamos ver aqui alguns motivos por que não devemos imitar os fariseus. Primeiramente, porque eles falam e não praticam. É muito fácil falarmos, ensinarmos. Os fariseus, eles eram mestres em ensinar e pregar a lei de Moisés, mas nunca praticavam esta lei na sua própria vida. Então, eles falavam e não praticavam. Segundo motivo, por que não devemos imitar os fariseus? É porque eles aplicavam fardos pesados sobre os ombros daqueles a quem eles ensinavam. Eles colocavam fardos muito pesados sobre aqueles que ouviam as suas pregações. Mas pode ter certeza, eles não estavam dispostos a mover uma palha para carregarem esses fardos que eles mesmos colocaram, colocando doutrinas, costumes, colocando regras sobre regras, impedindo e dificultando a caminhada dos filhos de Deus. Terceiro motivo, por que não devemos imitar os fariseus? É porque eles buscavam principalmente reconhecimento público. Todas as suas ações eram voltadas para que eles fossem vistos, para que eles fossem aplaudidos, reconhecidos pelos homens. Diz Jesus que se assentavam nos melhores lugares, que caprichavam na confecção dos filactérios, nas franjas de suas roupas, os quais demonstrava uma santidade a qual eles não tinham. E eu digo para você, como via de regra, todo aquele que mostra muita santidade, que quer transparecer muita santidade, pode ter certeza, algo de errado está na vida dessa pessoa. Pecados ocultos estão sobre a vida dessa pessoa. E quando esses pecados vêm à tona, eles trazem um grande prejuízo para o reino de Deus. Então, cuidado com aqueles que expressam muita santidade, porque debaixo dessa grande santidade, certamente haverá pecados escondidos. Em contrapartida, o que Jesus ensina sobre humildade e serviço? O primeiro grande ensinamento sobre humildade e serviço é que Jesus diz: quem se humilha será exaltado. Esse é o grande segredo do reino dos céus. Muitos buscam a exaltação, mas a buscam de maneira errada, se exaltando primeiramente. Pois Jesus deixa bem claro no versículo 12: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Primeiro grande ensino de Jesus: devemos andar uma vida de humildade, para que o Pai venha nos exaltar. Jamais buscando a nossa própria exaltação,
porque assim certamente seremos humilhados. Existe uma ilustração que diz que certa vez um jovem pregador foi convidado a levar uma palavra em sua congregação. Então, ele prepara um lindo esboço e quando ele sobe para pregar, ele sobe todo empolado, ele sobe no altar todo cheio de autoconfiança, achando-se melhor que os outros. E quando ele inicia sua pregação, nada dá certo, tudo sai errado, e ele desce do altar cabisbaixo, humilhado, sentindo vergonha. E quando ele chega embaixo, junto à cadeira, um ancião olha para ele e diz uma célebre frase. Diz assim: se você tivesse subido como você desceu, certamente você desceria como você subiu. Ou seja, os humilhados serão exaltados. Outro grande ensinamento de Jesus é que existe um só mestre. Jesus diz que não devemos querer ser mestre, porque há um só mestre, a saber, Cristo. Ele é o nosso mestre, ele é o grande Senhor. Então, que nós venhamos reconhecer essa posição de Cristo na nossa vida. Nós somos servos, ele é o nosso mestre. Outro grande ensinamento também é que o reino de Deus, ele é diferente do reino dos homens. No reino dos homens, o maior é servido, enquanto que no reino dos céus, o maior é aquele que serve. E possamos entender essa grande realidade do reino de Deus, onde o maior é aquele que serve. Aquele que serve, aquele que se dispõe a ajudar os outros, este sim se tornará maior no reino de Deus. Nós sempre ensinamos que toda ação do ser humano leva a uma consequência. Então, toda hipocrisia, todo orgulho, ela leva a uma consequência. Nós vamos ver, através do capítulo 23, algumas consequências de toda hipocrisia e de todo orgulho. Então, nós veremos que o orgulho é um veneno que leva à perdição. O orgulho ele tem o poder de contaminar o coração, as boas ações, até mesmo a fé das pessoas, se tornando um verdadeiro obstáculo para viver uma verdadeira fé. Segunda consequência da hipocrisia e do orgulho é sobre a glória, que deve ser dada somente a Deus. A consequência é que, se buscarmos a honra e a glória para nós, fatalmente nós nos separaremos ou nos distanciaremos da presença do nosso Deus. É preciso direcionar toda a honra, toda a glória para o nosso Deus. Já dizia um certo sábio que muito melhor é recebermos uma crítica construtiva do que somente elogios. Quando recebemos elogios e não sabemos administrá-los, nós poderemos nos perder por causa dos elogios. Então, quando você receber um elogio, a partir de hoje, pega esse elogio e direciona para a glória de Deus. Se alguém te elogiar, diga assim: amém, tudo é para a glória de Deus. Então, a partir de hoje, direcione para o nosso Deus. A partir do versículo 13, nós vamos ver agora aqui os 7 ais de Jesus aos fariseus, aos mestres hipócritas. Então, nos acompanhe agora e anote aí na folha agora sobre os 7 ais de Jesus. Os ais de Jesus se referem a uma lamentação, condenação e juízo. Então, todas as vezes que Jesus dizer um ai, é uma lamentação, é ele se lamentando, é ele condenando e aplicando o juízo àqueles hipócritas. Vamos então agora ver os 7 ais de Jesus. Todos os 7 ais, eles começam da mesma forma. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Primeiro ai, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Como eles fechavam? Colocando fardos pesados sobre o ombro daquelas pessoas. Dificultavam a entrada daquelas pessoas ao reino de Deus. Hoje não é diferente. Hoje muitas denominações colocam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. As pessoas eram escravas do mundo, escravas do diabo,
foram libertas por Jesus e novamente escravizadas pelos religiosos, colocando fardos pesados, e muitos acabam desistindo, se afastando do caminho por causa do fardo pesado que é colocado sobre os seus ombros. Segundo ai, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Nós aprendemos que a igreja deve cuidar dos órfãos e das viúvas, mas os mestres e fariseus faziam ao contrário. Eles tiravam o sustento das viúvas, eles saqueavam os bens das viúvas e dos pobres. E como desculpa para isso, faziam grandes orações para comovê-los e poder coagi-los a fazerem a sua vontade. Não se deixe levar por palavras bonitas, por uma boa oratória. Antes, vigie se o que está sendo falado realmente é a palavra e a vontade de Deus. Terceiro ai de Jesus porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Aqui está falando sobre discipulado. Eles formavam discípulos, eles evangelizavam, e quando as pessoas vinham para eles ensinavam a doutrina errada, tornando-os cada vez mais filhos do inferno do que filhos de Deus. Então, aqui Jesus diz ai sobre aqueles que fazem um discipulado de forma errada. Então, cuidado, quando você discipular alguém, seja realmente um discípulo de Cristo e não discípulo de homens. O quarto ai de Jesus é guias cegos. A própria palavra diz, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então, se nós queremos ser guias, nós devemos abrir os nossos olhos, nós devemos enxergar primeiro a verdade, enxergarmos a palavra de Deus com nitidez, para através desta visão nós podemos guiar outras pessoas firmados nesta palavra. Então, o quarto ai se refere aos guias cegos, pessoas que não sabiam para onde estavam indo e levando outros atrás de si. Cuidado! Guia cego levam cegos para o abismo. Então, que você venha orar a Deus para que os teus olhos sejam abertos e você possa trilhar o caminho certo e levar outras pessoas contigo. O quinto ai, dão o dízimo, mas negligenciam os demais preceitos, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, eles davam o dízimo, mas não praticavam todo o resto que a lei mandava. Jesus, ele simplifica 3 tipos de ações que eles negligenciavam. Primeiro, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, Jesus diz aos seus discípulos, façam o que eles fazem, mas façam melhor que eles. Deem o dízimo, mas pratiquem a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Que nós possamos, sim, hoje, dar os nossos dízimos e continuar aplicando todos os demais preceitos, a justiça, a misericórdia e a fidelidade ao nosso Deus. O sexto ai, ele fala sobre limpam o exterior, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça, semelhante a sepulcros caiados. Quando Jesus usa essa figura, é interessante porque é o que nós vemos hoje nos cemitérios. Por fora, lindos sepulcros, lugares maravilhosos, mas que por dentro deles só há podridão. Assim, queridos, falando espiritualmente, era o coração daqueles homens. Por fora, uma bela vestimenta, boas palavras, mas por dentro havia uma podridão espiritual. Que nós possamos, primeiramente, pedir ao Pai, Pai, limpa-nos aqui dentro, para que depois o exterior seja limpo, através da limpeza que já está dentro de nós. Todo o agir de Deus, ele começa primeiramente de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta nada nós limparmos o exterior se o interior ainda é corruptível. Que possamos primeiramente pedir ao Pai, Senhor, transforma o nosso interior
nos dá um coração de carne, nos dá um coração desejoso em perdoar, um coração desejoso em amar o próximo, para depois, Senhor, à medida que meu interior for transformado, eu possa ter o exterior transformado. Assim, então, Jesus, ele explica e ele fala mais um ai, dizendo que eles eram sepulcros caiados, limpos por fora e podres por dentro. Que possamos ser ao contrário, limpos por dentro e depois, com a medida do tempo, sermos limpos por fora também. E o último ai é: dão continuidade às más obras dos seus antepassados. Eles falaram que se tivessem nascido naquele tempo, eles não teriam feito o que os seus antepassados fizeram. Mas, se olharmos a história, eles estavam fazendo até pior do que os antepassados. Eles estavam negando o Filho de Deus, não reconheceram o Messias, mataram o Cristo, então fizeram pior que os seus antepassados. Muitas vezes as pessoas se gabam dizendo que são melhores que os antepassados, mas seus atos, suas atitudes mostram uma realidade totalmente diferente. Então, que nós possamos analisar as nossas atitudes e não sermos iguais aos fariseus, aos religiosos. Que possamos realmente mudar a nossa atitude, que através da nossa geração seja quebrada toda maldição, seja quebrada toda a legalidade do inferno, e que possamos dar um novo exemplo a partir da nossa vida, a partir da nossa entrega a Jesus Cristo. Então, quando estivermos servindo a Cristo, nós devemos dar um bom testemunho, não só de palavras, mas principalmente em ações, atitudes, gestos, nós possamos realmente mostrar aos outros que somos discípulos de Cristo, que as pessoas que nos conhecem venham realmente enxergar em nós não só palavras, mas ações e atitudes, já que uma atitude vale mais que 1000 palavras. Você já ouviu aquele ditado que diz: eu não consigo ouvir o que você está falando porque as suas ações falam mais alto? Então, que você venha a partir de hoje praticar boas ações, ser um bom cristão, um bom imitador de Cristo, e por onde você passar, o bom perfume de Cristo seja exalado através das atitudes e não somente de palavras. Você pode ter certeza de uma coisa: terminamos o capítulo 23 e nós, aprendendo e aplicando esta grande lição, este grande ensinamento, nós atrairemos muito mais pessoas ao reino de Deus, não pelo que falamos, mas pelo exemplo que nós damos, pelo testemunho de vida que nós damos a este mundo. Assim, então, nós terminamos o capítulo de número 23 do Evangelho de Mateus, com este grande ensinamento de Cristo, ele combatendo os fariseus, os hipócritas, todo o orgulho, toda a busca pela honra, e que nós aprendamos com isso e venhamos realmente ser diferentes, sermos melhores para a glória do nosso Deus. Amém? Espero que você tenha anotado tudo aquilo que nós falamos. Se não deu tempo, volte o vídeo um pouco, vai anotando devagarinho, porque esse ensinamento do capítulo 23, ele é um grande ensinamento que devemos aplicar todos os dias na nossa caminhada cristã. Está aqui ao meu lado o QR Code. Se você ainda não o baixou, baixe agora a folha do capítulo 23, as demais folhas, e que você possa preencher tudo, deixar anotado e, quando terminar, fazer um caderno de anotação. Aproveitando também, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, Ministério The Church, deixar ali um joinha e também ativar o sininho, para que todas as vezes que nós entrarmos com um novo vídeo, você possa estar sendo avisado e você possa estar acompanhando não só a leitura da palavra, mas também os nossos cultos, que são nas quintas e nos domingos, quintas 19h30 e domingo 19 horas. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o capítulo 24.